Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Esse é o canal do Matheus Maffesoli. E antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mais pessoas são engajadas e compartilhadas com esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Hoje a ideia é mostrar para vocês como que funciona a estrutura de construção e implementação de sistemas de inteligência artificial aplicados para estruturas de pré-vendas. Eu não sei o quanto vocês conhecem de inteligência artificial, mas ela veio para mudar o jogo de estruturas comerciais, de marketing, pré-vendas, vendas e pós-vendas. E como pré-vendas é um departamento onde existe um mix de execução de atividades muito operacionais, onde existe a variável qualidade e volume, mas dependendo do tamanho da estrutura de vendas das empresas, a variável volume sempre vai se sobressair. Então, por isso que é um departamento onde a gente consegue fazer ótimas implementações de sistemas de IA, usando mensagens, áudios, ligações, executando todo o ciclo de cadência de acordo com cada perfil de cliente ideal, processo, ICP, enfim, tá? Então, a ideia de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem implementar isso na empresa de vocês. Quais são os conceitos, quais são os mitos, quais são as objeções, enfim, tá? Essa é a grande ideia. E quero te mostrar uma coisa aqui na tela. Vamos começar então esse vídeo mostrando aqui, construindo junto com vocês um mapa mental, tá? Então, primeiro eu quero começar construindo o sistema padrão comum que nós atualmente vimos em departamentos de pré-vendas, né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de estrutura, né? É muito comum hoje nós vermos estruturas, por exemplo, de SDR, e para cada SDR você tem também aqui um BDR, né? Então você tem aqui uma estrutura de SDR junto com BDR, e aí tudo isso aqui vai unir, por exemplo, a um closer, né? Então deixa eu colocar o closer aqui. Algumas nomenclaturas chamam de AE, Account Executive, que nada mais é do que um vendedor, né? E aí basicamente você tem a junção desses departamentos aqui. Deixa eu ver se eu consigo juntar. Agora sim. Então deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar esse. Legal, vou deixar assim. Então é muito comum, pessoal, o seguinte: nas estruturas de pré-vendas, sempre, ou a maioria, ou é muito comum que você tenha 2 pré-vendedores para cada vendedor, onde a função desse pré-vendedor é gerar demanda para um vendedor, para um fechador de vendas. E aí trazendo uma diferença entre o que é um SDR e o que é um BDR. SDR, ele é aquele responsável por receber a demanda de leads geradas pelo time de marketing. Basicamente, o time de marketing gera leads baseado numa dor ou um desejo, e o time de SDRs precisa qualificar para ver se esses leads têm perfil para comprar, tá? Diferente do time de BDRs. Os BDRs já têm uma lista de prospecção, fazem um trabalho ativo, onde eles têm uma lista baseado em um perfil e eles qualificam. Show. Então aqui, pessoal, tá o grande exemplo para vocês de diferença de estrutura de pré-vendas, né? Então, normalmente, existem aí 2 pré-vendedores para cada vendedor, para cada fechador de vendas, tá? Agora, imagine o seguinte: imaginem uma estrutura onde você precisa gerar muita demanda, fazer um volume enorme de gerações, tá? De leads e reuniões. Acaba que você vai ter um número enorme de pré-vendedores para metade do time de vendas, né? Então, imagina aqui, para cada vendedor a mais que vocês vão ter uma estrutura muito maior, tá? Então, vamos desenhar aqui, mais ou menos. Então, imagina o seguinte: se eu quiser ter mais um AE aqui em cima, eu vou ter que ter aqui
ou mais 2 BDRs, né? Ou, por exemplo, 2 SDRs. Então imagina o tamanho da estrutura comercial que você vai ter conforme você precisa fazer mais vendas, gerar mais demanda, tá? Então basicamente, para ficar mais claro que eu vou conectar aqui para vocês, vou conectar aqui também e vou conectar esses dois aqui dentro do sistema tradicional de vendas, tá? E aí, de novo, se eu quiser ter mais um aí aqui, ou closer, né, como as pessoas chamam, de novo, eu vou conectar a mais 2 pré-vendedores, só para exemplificar aqui o tamanho da estrutura que nós podemos ter dentro de um departamento de pré-vendas. Vou colocar mais um BDR aqui. Legal, conectado e conectei aqui. Legal, então só para exemplificar, pessoal, uma estrutura aqui então, onde nós temos 6 pré-vendedores, 3 pré-vendedores ativos, BDRs, 3 pré-vendedores reativos, onde recebe leads, recebem demanda do time de marketing, e 3 closers, 3 vendedores, 3 fechadores, para receber as demandas desses pré-vendedores para poder fazer as vendas. Eu quero chamar a atenção de vocês nesse sentido, tá? Pensem o seguinte, antigamente, né, a estrutura de pré-vendas é uma estrutura onde ela não tem responsabilidade direta na mudança de resultado das empresas. Um pré-vendedor, ele não faz o fechamento das vendas. Ele influencia o processo de maneira indireta para que o vendedor faça boas vendas, gerando um volume de reuniões para que, de acordo com as taxas de conversões entre cada etapa do funil, você tenha as vendas necessárias para que o time de vendas bata as metas mensais ou gere o número de novos clientes ou retenções, por exemplo, que uma empresa precisa. Então, acaba que o time de pré-vendas é uma estrutura que não tem interferência direta, mas tem interferência indireta. Ela é essencial no processo de vendas? Sim. É uma geração com a qualidade e volume de abordagens, reuniões, cadências comerciais são extremamente necessárias. Mas aqui eu quero trazer um ponto de vista polêmico, mas na minha opinião, uma estrutura de pré-vendas, ela não precisa gerar um relacionamento profundo com um possível cliente. Reparem bem nessa palavra, eu estou falando profundo. Eu acredito que um departamento de pré-vendas, o ponto mais importante que ele precisa despertar no cliente é uma dor ou um desejo e garantir que esse cliente entre numa reunião para daí sim o vendedor descobrir qual é a dor latente e o desejo ardente. Quando eu digo dor latente, é aquela dor muito profunda ou aquele desejo muito insano que de fato vai fazer com que o cliente compre um serviço, um produto de qualquer tipo de empresa, tá? Então, por isso que eu acredito que as estruturas de pré-vendas muitas vezes são mais caras que as estruturas de vendas ou tem muito mais volume de colaboradores, mas acabam que elas não interferem diretamente no resultado. E é por isso que eu acredito e temos dados já validados que sistemas de IA conseguem substituir os pré-vendedores, tá? E aí eu quero trazer para vocês o seguinte, quero trazer aqui para vocês uma nova arquitetura, uma nova maneira de enxergar departamentos de pré-vendas e estruturas comerciais, partindo agora de um olhar de sistemas de inteligência artificial, tá? Então pensem o seguinte, pessoal, agora nós estamos falando aqui de IAs, deixa eu mudar aqui o processo para vocês ficar mais fácil enxergar. Então agora nós não falamos mais de times, né, de pré-vendas, sendo o SDR ou BDR, times ativos ou times reativos. Agora nós estamos falando de stacks de ferramentas. E o que são stacks de ferramentas? Basicamente,
Stacks de ferramentas são várias ferramentas de marketing e vendas comuns no mercado, integradas por si só, mas elas são orquestradas pelos agentes de inteligência artificial. Te trazendo um pouco de diferença do que é um assistente de IA para um agente de IA. Um assistente de IA é quando você cria, por exemplo, no módulo pago do ChatGPT, um assistente para ele trazer respostas para você a partir das perguntas. E lembrando que ele só vai conseguir ser assertivo se você fizer as perguntas corretas. Diferente, por exemplo, do módulo gratuito, que você pode jogar qualquer coisa e ele te devolve uma resposta. Agora, existe o módulo Deep Search, que ele é mais profundo, existe o módulo de Think, que ele pensa, enfim, tá? Mas imagina você ter o módulo pago do ChatGPT e você cria um assistente, por exemplo, para fazer contorno de objeções para você. Você vai treiná-lo para ele dar respostas para você. Diferente, por exemplo, de um agente de inteligência artificial. Um agente de inteligência artificial, ele tem uma estrutura onde ele tem um cérebro, que é uma LLM. Então, quando a gente fala de empresas como ChatGPT, OpenAI, DeepSeek, Grok, Colab, enfim, todos são modelos de LLMs que são parte desse agente de IA. Outro ponto é que um agente de IA, ele também tem uma instrução de trabalho, que é conectada a esse LLM, que é o cérebro desse agente. Essa instrução de trabalho se chama prompt, que é como se fosse o job description de um funcionário, tá? Você pode descrever exatamente quais funções que esse agente vai executar e não só te entregar respostas. E o mais louco e o mais diferente que pode acontecer, esse agente pode estar conectado a qualquer ferramenta se tiver API aberta ou através de alguns integradores, como o Zapier, N8N, o Clay, outras ferramentas que existem no mercado aí, tá? Então, basicamente é o seguinte, aqui você vai ter uma stack de várias ferramentas integradas, orquestradas por agentes de IA. E quais são essas ferramentas que normalmente nós podemos integrar? Aqui nós estamos falando de uma ferramenta de CRM, tá? Onde você faz a gestão ali do relacionamento com os seus leads. Nós podemos ter também uma ferramenta de marketing, tá? Normalmente ferramentas que disparam e-mails marketing, né? Ou fazem ali a gestão de landing pages e sites, por exemplo, do time de marketing. Nós podemos ter também ferramentas de sales engagement, ou seja, ferramentas que trazem dados para nós, ferramentas que muitas vezes transformam as métricas, né, de execução dentro do CRM num dashboard. Muitos CRMs não têm isso, então você precisa ter uma ferramenta de sales engagement. Ou outras ferramentas de dados, tá? Qualquer outra ferramenta que traga dados, atendimento. Legal. Então a gente fala agora dessas stacks, que são orquestradas de acordo com o cérebro, que é uma LLM de um agente de inteligência artificial, que vão executar um prompt, ou seja, uma instrução de trabalho de quando eles precisam acionar ou não essas ferramentas. E aí nós caímos numa diferença de conceito. Antigamente, nós tínhamos ferramentas que usavam o conceito de machine learning. Basicamente, eram ferramentas que funcionavam através de árvores de decisões, onde você definia exatamente qual passo que a ferramenta tinha que passar, o que o lead tinha que passar, e isso dava um ar de algo robótico, algo que não dava uma experiência positiva para o usuário, para o cliente ou para o lead. Muito diferente agora de um agente de inteligência artificial, onde você consegue dar um cérebro para ele e ter experiências por mensagem, por áudio e por ligação, que são os principais canais de qualquer departamento de pré-vendas. E aí, basicamente, nós não temos mais a necessidade de termos inúmeros pré-vendedores no departamento de vendas. Basicamente, agora, o responsável por gerenciar essa stack
de ferramentas, é uma nova profissão onde os americanos estão chamando de GTME, que no inglês é um GTM Engineering, que basicamente é um engenheiro de geração de receita, onde ele é responsável por fazer todas as automações, códigos, integração entre ferramentas baseado em inteligência artificial. Algumas nomenclaturas comuns, né? Algumas empresas adotam como Sales Ops, Heavy Ops, enfim, que basicamente é esse novo engenheiro de geração de demanda, geração de receita, tá? E conectado a esse GTME, agora sim nós podemos ter um pré-vendedor para ajudar esse gerador de demanda para assumir algumas demandas específicas, tá? Pessoal, entenda que aqui meu foco não é defender a extinção do pré-vendedor. O meu foco é defender a mudança de mentalidade que o mercado de marketing, vendas e pós-vendas do mundo precisa sofrer a partir da evolução da tecnologia e da inteligência artificial. Então, tudo aquilo que é para melhoria de processos, melhoria de resultados, é o que eu tenho como base de valores. Até eu mesmo, como especialista em vendas, mentor de vendas, se eu não me diferenciar no mercado, uma IA pode me substituir dentro de qualquer empresa, tá? Dentro de qualquer produto de conhecimento que eu vendo. Então, basicamente, onde eu acredito que esse pré-vendas agora pode atuar, principalmente em processos comerciais que nós temos ciclos longos de vendas, empresas enterprises acima de 1.000 funcionários, 10.000 funcionários, processos onde você tem inúmeros decisores para levantar uma demanda, funis de vendas que têm ciclos muito longos, ou até processos comerciais que exigem eventos, feiras, networking, que tem uma presença física de um profissional, a IA ainda não consegue e basicamente esse STR consegue ainda atuar e ajudar essa stack, tá? Falando especificamente, por exemplo, de LinkedIn, que é hoje um dos principais centros, né, de empresas B2B do Brasil e do mundo. O LinkedIn, por políticas próprias da documentação, não permite que você automatize algumas atividades usando IA. Por exemplo, uma IA conversacional no direct do LinkedIn ainda não é possível. Uma IA consegue fazer a personalização da primeira mensagem, seguir um perfil, pedir conexão, fazer alguma interação, como outras ferramentas já fazem isso, mas ela só consegue personalizar a primeira mensagem. Ela não consegue conversar, não consegue qualificar, não consegue mandar áudio ou mandar vídeo, por exemplo, pelo LinkedIn. Então, são um dos caminhos que esse STR que pode fazer o trabalho de social seller, por exemplo, através de redes sociais. WhatsApp, ligação, e-mail, o próprio Instagram, por exemplo, já permite que você tenha agentes conversacionais que possam prospectar, pode qualificar, conversar, fazer follow-up, então fica muito mais fácil, tá? E aí, aqui que vem a grande mudança, tá? Da mentalidade do mercado, mas principalmente quais são os ganhos. Primeiro, um pré-vendedor, ele pode ser obrigado agora a se desenvolver como closer para atender às demandas que esse novo sistema traz. Segundo ponto, esse pré-vendedor, ele pode se especializar em agentes de IA, se tornar um GTME. Terceiro ponto, líderes comerciais vão ter mais atividades executadas por dia, mais volume, mais qualidade, mais gestão nas próprias mãos para bater mais resultados, tá? Para fazer mais vendas para as empresas. E, principalmente, donos de empresas vão ter margens de vendas maiores, CAC, custo de aquisição de novos clientes menores, porque uma solução de IA, ela custa até 70% a menos do que a estrutura robusta que um time de pré-vendas traz e, no mínimo, 3 vezes mais de resultados, mais de reuniões, mais vendas para o time de vendas, tá? Então, aqui nós passamos a ter um volume maior de pré-vendedores, tá? Vou colocar V de vendedor aqui para ficar mais fácil. Então a gente consegue ter um número maior de vendedores. E esses vendedores, sim, são o que fazem a mudança de ponteiro de resultado de uma empresa. Eles que, de fato, conseguem ter 100% de interferência em quanto uma empresa vai vender por mês.
tendo uma influência direta e não indireta como os pré-vendedores, tá? Então aqui, por exemplo, é possível a gente ter mais vendedores com uma estrutura custando muito menos, tá? Então é esse conceito que eu quero trazer para vocês. Alguns dados, tá, de algumas implementações em clientes que eu já fiz e estudos de mercado também. Basicamente, um lead que cai numa landing page ou converte numa campanha de marketing, um agente de IA consegue ligar para esse lead com 4 segundos de lead time. Um humano nunca vai conseguir fazer isso. Um agente de ligação consegue fazer até 4 ligações simultâneas para leads diferentes. O humano nunca vai conseguir fazer isso. Se uma IA fizer 1000 ligações por dia, cada ligação vai custar ali em termos de 4 centavos, por exemplo, tá? Se ela fizer 1000 ligações e tiver uma taxa de atendimento de 24%, isso não vai custar nem R$ 80 por dia. Pessoal, é muito barato. E o que vai mandar se você vai ter uma taxa de conversão boa, maior que o humano ou não, leads qualificados e boas vendas, é o prompt. Então, basicamente, você precisa desenvolver prompts de acordo com os playbooks de vendas, de acordo com os frameworks de BANT, Spin Selling, Spiced. Então, é super importante que você tenha muito bem definido quem é o teu cliente ideal, quais são os seus processos comerciais, quais são os seus critérios de qualificação para agendamento de lead, processo de nutrição de leads que o call aconteça, para que você não tenha uma taxa de no-show muito alta, enfim. Todos os princípios básicos, pessoal, de marketing e vendas continuam sendo extremamente necessários agora para implementar um agente de inteligência artificial, tá? Basicamente, trazendo uma analogia para o mundo real de um filme, imagina o Capitão América. Ele já era um soldado, um magrinho ali do exército, com uma boa mentalidade de luta, por exemplo, veio uma máquina e transformou ele num soldado muito forte, que não perde a vida, mas ele já tinha a essência de ser o soldado americano. É basicamente isso que eu quero trazer para vocês. A IA, ela veio para revolucionar o nosso mercado de vendas. Eu acredito que empresas que saírem na frente terão muito mais resultados do que as empresas que ficarem para trás. Trazendo um outro exemplo recente, a pandemia, empresas que acreditavam que ia voltar em 2, 3 semanas o presencial, ficaram 1 ano fechadas e quebraram, tá? Então não seja essas empresas que são resistentes à tecnologia, que não se adequam, que atacam muitas vezes a tecnologia, mas adeque o teu negócio para o novo mundo, saia na frente, se torne número 1 no teu mercado. Esse é o grande recado que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. E se você gostou e ficou aqui até agora, curte, comenta esse vídeo, encaminha para alguém que faz sentido e eu te espero no próximo vídeo. Valeu, um abraço.